E aí, já parou para pensar como é que o fone de ouvido sem fio funciona? Ou sei lá, como o controle remoto da TV consegue mudar o canal do outro lado da sala? Pois é, o nosso mundo hoje em dia é todo construído em cima dessas conexões invisíveis. E é hoje que a gente vai desvendar a força que está por trás de tudo isso. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa com esse mistério das conexões sem fio, depois a gente vai entender o que são as ondas, ver os tipos diferentes que existem e no final uma comparação super interessante entre a velocidade da luz e a do som. Então, bora lá mergulhar nesse assunto. Beleza, para começar, vamos encarar de frente esse quebra-cabeça, né? As conexões sem fio, uma coisa que a gente usa todo santo dia. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como que a informação passa de um aparelho para o outro sem ter um fio ligando os dois? A gente vê isso toda hora no Wi-Fi, no Bluetooth, até naquele controle remoto antigo. Parece mágica, eu sei, mas na verdade é ciência pura. E o mais legal é que todos esses exemplos aí que parecem não ter nada a ver um com o outro, tipo o fone de ouvido sem fio e o sol aquecendo a terra, o que eles têm em comum? Pois é, todos eles compartilham a mesmíssima explicação fundamental. E a gente está prestes a descobrir qual é. Então, como é que tudo isso se encaixa? A resposta para todos esses mistérios está em um único conceito. Isso mesmo, a resposta é ondas. É essa a palavra-chave. É a peça que conecta tudo, sabe? Desde as ondas de rádio do seu Wi-Fi até a luz que chega aqui de uma estrela a milhões de quilômetros de distância. Ok, então o ponto principal é o seguinte: uma onda é basicamente um jeito de transportar a energia de um lugar para o outro. Pensa numa onda, no mar. A água em si, ela só sobe e desce, né? Ela não viaja junto com a onda até a areia. O que viaja mesmo é a energia daquela perturbação. E olha que legal, o mesmo princípio vale tanto para a luz quanto para o som. Beleza, agora que a gente já sabe o que é uma onda, vamos olhar mais de perto. Porque, claro, nem toda onda é igual. Existem umas formas bem interessantes de classificar cada tipo. Um jeito de separar os tipos de onda é olhando para a direção da vibração. Imagina uma mola de brinquedo daquelas coloridas. Se você empurra e puxa a ponta, você cria uma compressão que viaja pela mola na mesma direção. Isso é uma onda longitudinal. O som funciona exatamente assim. Agora, e se você pegar essa mesma mola e balançar para cima e para baixo? A ondinha vai para frente, mas a mola se move na perpendicular, certo? Isso é uma onda transversal. E adivinha, a luz é assim. E claro, como a natureza nunca é tão simples, existem ondas que são uma mistura dos dois. As ondas do mar são um exemplo perfeito disso, sabia? Elas vibram para as duas direções ao mesmo tempo. Outra diferença super importante é a natureza da onda. Pensa assim, as ondas mecânicas, tipo o som, precisam de um caminho para viajar. Elas precisam de partículas, seja de ar, de água ou de um sólido. Se não tiver meio, não tem som. É por isso que no espaço não tem barulho. Agora, as ondas eletromagnéticas, essas são as independentes. Luz, rádio, raio-x. Elas não precisam de meio nenhum. Viajam no vácuo do espaço numa boa. E é por isso que a luz do sol chega até nós. Essa tabelinha aqui resume tudo perfeitamente. Dá uma olhada na diferença. As mecânicas, coitadas, ficam presas ao meio material. Já as eletromagnéticas, essas são as viajantes do universo, atravessam o vácuo sem problema nenhum. Então vamos juntar as peças do quebra-cabeça. O som é uma onda mecânica e longitudinal. Precisa do ar para chegar no nosso ouvido. Já a luz é o oposto, eletromagnética e transversal. Uma verdadeira viajante cósmica que não precisa de nada para se propagar. São duas coisas super básicas do nosso dia a dia e são tipos de onda completamente diferentes. Bem legal, né? E para fechar, vamos falar de velocidade. E é aqui, gente, que a diferença entre a luz e o som fica, assim, absurda. E olha que coisa maluca. Elas se comportam de maneira totalmente oposta dependendo da densidade. Para a luz, um meio mais denso, tipo a água, é como tentar correr na areia fofa. Ela fica mais lenta. Agora, para o som, um meio denso como a água ou o aço é uma pista de corrida. Como as partículas estão mais grudadinhas, a vibração passa muito mais rápido. E agora, se preparem para os números. A velocidade da luz no vácuo é de 300 milhões de metros por segundo. É um número difícil até de imaginar. Basicamente, é o limite de velocidade do universo. Nada, absolutamente nada, consegue ir mais rápido que isso. E agora, para comparar, a velocidade do som no ar, uns meros
340 metros por segundo. A luz é quase 1 milhão de vezes mais rápida. É por isso que, numa tempestade, a gente sempre vê o clarão do relâmpago bem antes de escutar o barulho do trovão. No fim das contas, tudo se resume a isso. A velocidade de uma onda depende do meio em que ela se propaga. O meio é quem manda. É ele que vai dizer o quão rápido a energia daquela onda pode viajar, não importa se é som ou luz. E isso tudo nos leva a uma última reflexão, né? Quando a gente começa a entender as ondas, é como se a gente ganhasse um superpoder de enxergar o invisível. E aí fica a pergunta no ar. O que mais será que existe por aí, governando o nosso mundo, só esperando para ser descoberto?